Eu sou o Ivo Teixeira, eu sou professor do Departamento de Química da UFSCar, eu estou aqui desde 2019. Antes disso, eu estava fazendo pós-doc na USP São Paulo, e a minha formação eu fiz graduação na UFMG, mestrado também na UFMG, aí o doutorado eu fui fazer fora, fiz na Inglaterra, na Universidade de Oxford. Depois eu voltei para o Brasil para fazer o pós-doc na USP, desde 2019 eu comecei meu grupo aqui. Então, a minha participação dentro do CSUSChem é principalmente focada em CO2. Então, o CSUSChem, uma das linhas é tentar achar usos para o CO2, né, e a gente conseguir maneiras de aproveitar o CO2 na cadeia de produção da indústria química e da síntese orgânica e coisas do gênero. Então, o que a gente tem feito, principalmente no meu laboratório, é tentar redução de CO2 para pequenas moléculas. Então, redução de CO2 para metanol, para ácido fórmico, alguns usos em síntese, como, por exemplo, reação de CO2 com epóxidos, que podem te gerar alguns policarbonatos e coisas do gênero. Então, a gente tem feito principalmente nessa linha. Então, o foco do meu grupo de pesquisa é principalmente conversão de energia. Então, a gente quer conseguir converter energia solar em energia química. E isso tem aplicações em inúmeras reações. Então, qualquer reação da indústria química que gaste energia para ser feita, e basicamente são todas elas, se você conseguir fazer isso usando luz solar, você está, de alguma maneira, convertendo energia. Energia solar, que é energia renovável, em energia química. Então, para dar um exemplo, se você conseguir usar energia solar, e aí a gente usa para fazer essa mágica, fotocatalisadores, né? Então, o principal foco do nosso grupo é trabalhar com a fotocatálise. A gente usa luz solar, fotocatálise e consegue fazer produtos químicos. Um exemplo, combustível. Então, a gente tem um sonho de conseguir fazer a mesma coisa que a planta faz, basicamente. Então, fazer a fotossíntese. Então, uma fotossíntese artificial, que você consiga aproveitar água, CO2, luz e conseguir chegar no combustível, se for possível. Então, a gente tem uma série de exemplos de reações onde a gente consegue fazer isso em algum grau. A gente ainda não consegue chegar do CO2 no combustível, mas a gente consegue, por exemplo, substituir o hidrogênio. Então, em reações de hidrogenação, aqui eu vou ficar um pouquinho mais técnico, mas, por exemplo, para fazer vários fármacos, você vai precisar de anilina, que é um insumo bastante usado na indústria farmacêutica. Para fazer ele, você precisa de hidrogênio. E esse hidrogênio geralmente veio lá da indústria química e teve uma pegada de CO2. Então, para fazer aquele hidrogênio foi emitido CO2, que atrapalha no efeito estufa, que tem uma série de questões associadas a ele. Então, se a gente consegue fazer isso usando luz e água, você resolveu o problema. Você tem aquela reação agora, fazer a anilina que você vai usar para o fármaco, ela se tornou sustentável, sem pegada de CO2. Então, esse é só um dos exemplos. A gente tem vários aqui. Então, por exemplo, oxidação seletiva de metano, a própria redução de CO2 que a gente está tentando fazer, que essa está bem inserida dentro da linha do CSUSChem. Que mais? Produção de peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio também é um dos insumos químicos da indústria química mais produzidos, extremamente utilizado, é utilizado em tratamento de água, é utilizado para fazer papel. E da mesma maneira que a anilina, ele também tem toda uma pegada de carbono, ele emite CO2 porque ele usa hidrogênio e esse hidrogênio vem de fonte fóssil, né? Então ele vem de combustíveis fósseis. E a gente, da mesma maneira, quer fazer isso com água e luz. E a gente já consegue, isso funciona muito bem. Então esse é um dos exemplos assim dos vários processos que a gente tenta fazer aqui. Se você quiser, eu posso te dar um pouco mais de detalhes, aqui a gente vai ficar um pouquinho mais técnico, mas como a gente faz essa mágica, né? Então, como eu falei, a gente usa fotocatalisadores e a gente usa o que tem de mais moderno em termos de fotocatálise, né? Então, eu diria que o nosso grupo está ali na fronteira do conhecimento, que é usar nitretos de carbono, é um material relativamente novo, assim, ele foi na verdade, ele foi relatado há muitos anos atrás, mas ele só se popularizou e a gente só conseguiu obter controle sobre a estrutura deles, eu diria, de 2017 para cá. Então, é um material relativamente novo, muito interessante, porque ele é feito só de elementos abundantes, então carbono e nitrogênio. Então, é um material que não tem um impacto grande, ele não depende de metais raros, ele não depende
de insumos que vão causar grandes impactos ambientais. E, além disso, a gente combina isso com a single atom catálise, que é você conseguir controlar e conseguir estabilizar na estrutura desse nitreto single átomos de metais de transição. E qual que é a vantagem da gente usar single átomos? É porque você gasta muito pouco. Um átomo só, quando ele está isolado e ele faz bem o serviço dele, de catalisador, ele vai fazer o trabalho que muitos átomos teriam que ser usados para fazer. Então, imagina que você vai fazer uma catálise usando paládio, que é um metal raro, caríssimo. Então, o que você faria com 100 átomos, na single atom catálise, você faz com apenas um átomo, né? Então, um átomo substitui um amontoado que ia formar uma nanopartícula de paládio. Isso significa muito menos impacto ambiental, muito menos gasto de átomos, né? Maior eficiência atômica, eficiência energética, eficiência financeira. Assim. Então, é isso que a gente usa para fazer todas essas reações. Então, eu poderia assim apontar exemplos mais práticos, assim. Então, a gente tem algumas pesquisas em materiais, por exemplo, temos uma linha de pesquisa para fazer protetores solares que sejam mais sustentáveis do que os atuais, mas, assim, da maneira mais geral do nosso grupo, a conversão de energia em si, eu costumo dizer para os meus alunos aqui, os que trabalham aqui, que a gente tem menos de 1% de chance de dar certo. Então, assim, a gente trabalha com uma área que é muito inovadora e eu não sei se ela vai dar certo e vai revolucionar o mundo. Mas eu sei que se ela der certo, a gente tem 100% de chance de mudar o mundo. Ele vai ser completamente diferente do que ele foi antes. Porque vai permitir que você use a energia solar para fazer tudo que a indústria química precisa. E quando a gente está falando em termos de impacto, por exemplo, CO2. Então, CO2 que é uma das vertentes importantes dentro do CESUSquema. A indústria química, todos esses processos que eu mencionei, eles são responsáveis por cerca de 4% das emissões totais de CO2. Isso sem a gente falar da parte de combustíveis, né, que seria mais focada em energia. Estou falando só de insumos químicos, peróxido de hidrogênio, amônia, todos os insumos químicos da indústria farmacêutica, esses tipos de insumos químicos. Só isso é 4% das emissões de CO2. Então, se a gente consegue fazer isso usando água e luz, você já resolveu o problema do efeito estufa. Isso daí já seria suficiente para a gente bater as metas do Acordo de Paris, por exemplo. Então, eu acho que o projeto CESUSquema tem um potencial grande de... eu faço parte apenas de uma dessas linhas, que é a redução de CO2, que eu acho que ela tem um potencial muito grande, apesar de ser muito desafiadora, porque o CO2 é uma molécula muito estável, é difícil. Não é à toa que as plantas levaram milhões de anos para conseguir fazer a fotossíntese, porque ela não é trivial, é uma reação muito difícil mesmo de fazer. Mas ainda assim, dentro do CESUSquema tem várias outras linhas, né? Então, em buscar solventes que sejam mais sustentáveis, em buscar rotas de fazer fármacos, de fazer insumos da indústria química que sejam mais sustentáveis. Então, eu acho que o CESUSquema tem um potencial de impacto bastante relevante para a sociedade.